Beverly Hills sempre foi conhecida como a imagem do sonho americano. Em meio a carros caros e casas luxuosas, essa cidade tem um dos códigos postais mais cobiçados do mundo. Uma das frases que mais circulava entre os moradores era: crimes não acontecem em Beverly Hills. E no dia 20 de agosto de 1989, eles perceberam que estavam enganados. Nesse dia, a polícia chegou a uma residência em Beverly Hills para encontrar Kitty e José Menendez já sem vida. Em meio a uma quantidade absurda de sangue, a TV ligada convidava os agentes para uma cena incrivelmente perturbadora. Do tapete ao teto, aquela sala estava completamente tomada por sangue. Pela violência exibida na cena do crime, parecia mais com vingança do que com latrocínio. O nível de dano causado apontava para alguém próximo. Alguém que, inclusive, foi quem chamou a polícia. Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102, 722 North Elmore. What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Hey, get away from me. Okay. Hang on. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Poucos minutos após essa ligação, a primeira viatura chegou a North Elm Drive, número 722, em Beverly Hills. Além das vítimas, também estavam na casa Eric e Lyle Menendez, respectivamente 18 e 21 anos. Eles eram os filhos do casal e foram os responsáveis por acionar a polícia. Os agentes chegaram ao local e solicitaram a saída imediata de ambos. Em pânico, eles saíram pela porta da frente. Eric caminhou em linha reta até uma árvore, segurou o tronco com ambas as mãos e começou a bater com força a própria cabeça contra a madeira. Ele precisou ser fisicamente controlado por um policial. Lyle parecia igualmente desesperado, apesar de levemente mais controlado. Mesmo em Beverly Hills, os policiais dispõem de habilidade para diferenciar uma reação falsa de uma fabricada, ao menos para a grande maioria das vezes. No caso de Eric e Lyle, eles estavam realmente em estado de choque, mas talvez por outros motivos. Já era madrugada quando os policiais entraram na residência. Em meio a roupas jogadas no chão e objetos desorganizados, a TV da sala atraía a atenção dos agentes. E bem ali, eles encontraram a cena responsável por aterrorizar Eric e Lyle. Sentado ao sofá, o corpo de José Menendez foi encontrado. Ele tinha sido baleado 6 vezes, aparentemente por uma espingarda. Mais tarde, a autópsia revelou que a causa da morte foi o disparo efetuado na parte de trás da cabeça de José. Massa encefálica foi encontrada por todas as partes da sala, inclusive no teto. Kitty, a esposa de José, foi encontrada caída no chão. Ela foi baleada um total de 10 vezes, indo a óbito antes da chegada da polícia. Imediatamente, os agentes conversaram com Eric e Lyle. Eles disseram que tinham ido ao cinema e, ao retornar, encontraram os pais mortos. Os irmãos pareciam tão afetados e fragilizados que, de início, não foram tomados como suspeitos. Algo que não é comum uma vez que foram encontrados na cena do crime. Ao efetuar um disparo com arma de fogo, resíduos de pólvora se alojam na mão do indivíduo. A polícia dispõe de um teste que pode ser feito para confirmar se uma determinada pessoa efetuou um disparo em uma janela de tempo ou não. E não realizar o teste naquela noite foi o que arrastou o caso por 7 anos. Talvez balizados pela reação de Eric e Lyle, a polícia não desconfiou deles naquele momento. Vizinhos foram questionados e confirmaram ouvir sons de disparos durante a noite. Entretanto, ainda não haviam suspeitos. Beverly Hills já não era mais a cidade perfeita, e agora os vizinhos viviam com medo. O sentimento de segurança foi removido por aquele ataque brutal que parecia mais estranho com o passar do tempo. O casal não tinha dívidas, não tinha inimigos e eram benquistos por vizinhos, familiares e amigos. A perícia não foi capaz de encontrar evidências que apontassem para alguma direção satisfatória. Objetos de valor ainda estavam na casa, descartando o roubo.
Nenhuma pegada, digital ou material genético estranho foi encontrado na cena do crime. Veículos também não foram avistados e não deixaram marcas. Havia apenas um ponto que chamava a atenção dos agentes. Nenhum dos estojos foram encontrados na cena do crime. O responsável ou responsáveis tiveram o cuidado de recolher esses itens após o disparo, dificultando assim a identificação da arma utilizada nos homicídios. E sem outra saída, a investigação começou a olhar para aqueles que deveriam estar no topo da lista de suspeitos. Aqueles cujas pegadas e digitais tinham um motivo para estarem na casa. A essa altura, a pólvora já tinha saído de suas mãos. O sangue não. José Henrique Menendez nasceu no dia 6 de maio de 1944, em Havana, na Cuba. Aos 16 anos, pouco após a Revolução, ele se mudou para os Estados Unidos. Ele passou pela Universidade de Illinois, onde conheceu Mary Louise Anderson, carinhosamente chamada de Kitty. Eles se casaram em 1963 e se mudaram para Nova York. Em 68, Kitty deu à luz ao primeiro filho do casal, Joseph Lyle, que mais tarde optou por ser chamado apenas por seu nome do meio. Nessa época, Kitty trabalhava como professora e, após a gravidez, parou de lecionar. A família se mudou para Nova Jersey e, em 1970, o casal teve seu segundo filho, Eric. Eles se estabeleceram em Hopewell Township, onde ambos os filhos frequentaram a Princeton Day School. José era um executivo da indústria cinematográfica e foi muito bem sucedido em sua carreira. Ele encontrou o auge da sua fama em 1986, quando conseguiu levar a família para viver o sonho americano. Foi então que eles se mudaram para Beverly Hills. Eric e Lyle cresceram suportados por uma segurança financeira privilegiada. Dinheiro não parecia ser o problema, mas a solução. Motivados pelo pai, eles fizeram aulas de tênis e conquistaram certa habilidade no esporte. Eric chegou a conseguir uma posição no ranking nacional para sua idade, enquanto Lyle parecia mais interessado em seguir o caminho corporativo do pai. Nessa época, a fortuna da família estava estimada em 14 milhões de dólares, uma informação fundamental para o desenvolvimento do caso. Após os homicídios, Eric e Lyle tiveram acesso ao dinheiro dos pais. E durante as próximas semanas, o patrimônio se viu em queda livre. Com a desculpa de estarem usando o dinheiro como um mecanismo de recuperação emocional, os irmãos adquiriram uma obscena quantidade de roupas novas, relógios e perfumes. Compraram carros novos, como esse Porsche, e adquiriram um restaurante. A morte dos pais parecia ter sido esquecida enquanto os irmãos consumiam desenfreadamente. Eric contratou um treinador de tênis para tempo integral e, nessa época, chegou a competir em torneios em Israel. Lyle cercou a si mesmo com uma equipe de seguranças, alegando que seu pai tinha muitos inimigos na indústria e que temia por sua vida. Mas esse gasto desenfreado não foi a única coisa que causou estranheza na polícia. Durante um bom tempo após os homicídios, Eric e Lyle continuaram morando na mesma casa em que seus pais foram assassinados, uma tarefa que não deveria ser fácil para os jovens que se demonstravam desesperados naquela noite. A cena dos pais mortos era realmente impactante pela violência utilizada no crime, e para casos assim é natural que o filho opte por outro lugar para morar, principalmente durante as primeiras semanas. Permanecer ali foi algo bastante estranho. De qualquer forma, algum tempo depois, os irmãos deixaram a mansão. Porém, continuaram viajando pelo mundo e comendo em restaurantes caros. Antes que fossem adicionados à lista de suspeitos, Eric e Lyle gastaram aproximadamente 700 mil dólares da herança deixada pelo pai. Essa movimentação parecia suspeita, mas por si só não era uma evidência. No passado, Eric precisou de ajuda com algumas questões e começou a ser acompanhado pelo psicoterapeuta Dr. Jerome Oziel. Eles ficaram um tempo afastados, mas após os homicídios, Eric voltou a marcar consultas com esse homem. E convencido, Lyle também passou a participar das conversas. Em 1990, Judah Long Smith trouxe uma informação importante para a polícia. Ela era amante de Jerome e, após alguma desavença pessoal, resolveu ir até a delegacia. Aos agentes, ela disse que Jerome revelou para ela que Eric e Lyle tinham confessado terem sido eles os responsáveis pelos homicídios. E essa conversa estaria gravada em áudio. Uma alegação inesperada de uma fonte aleatória, mas que confirmava a suspeita mais trabalhada pela investigação no momento. Os irmãos tinham acesso à cena do crime e, a julgar pelo estilo de vida atual, tinham a motivação. O psiquiatra tem o dever de manter o sigilo sobre os assuntos tratados em consultório, até certo ponto. Via de regra, a quebra do sigilo médico ocorre apenas quando as informações dizem respeito ao interesse coletivo, situações que coloquem em risco terceiros, a sociedade ou o próprio indivíduo. E caso essa confissão realmente tivesse sido feita, Jerome enfrentaria mais problemas.
Ele foi atraído para o meio do caos por sua amante, que alegava temer pela própria vida. Durante a audiência, Judalon disse que foi ameaçada de morte por Jerome. Esse homem teria dito que, se quisesse, poderia contar a Eric e Lyle que ela sabia sobre os homicídios, e dessa forma eles a matariam como queima de arquivo. Isso foi o bastante para a investigação tomar uma postura mais agressiva contra os irmãos. No dia 8 de março de 1990, Lyle Menendez foi preso ao lado de fora da mansão onde seus pais foram encontrados. Um mandado de prisão já tinha sido emitido para Eric, que não estava no país. Ao voltar de um torneio de tênis em Israel, ele se entregou às autoridades ainda no aeroporto. No dia 20 de julho de 1993, Eric e Lyle foram a julgamento pelo homicídio dos pais. Eles passaram pelo processo juntos, mas foram analisados por júris diferentes, algo que trouxe certa complicação no futuro. E caso fossem considerados culpados, eles poderiam estar olhando para uma possível pena capital. A investigação ganhou alcance ilimitado e os agentes encontraram a possível arma utilizada nos homicídios. O caso ganhou a atenção da mídia mundial e o julgamento virou parte da programação diária da TV. E talvez um dos pontos mais importantes tenha sido quando o Dr. Jerome Oziel foi convidado para depor. He sat on the bench, and for a significant period of time, Eric told me things about his father and how his father was a great man and how he intended to write a book about his father. And we headed back to the office. He leaned back against, as I recall, a parking meter that was in front of the office door and said, "We did it." And I don't know if he said we killed our parents, but I asked him, you mean you killed your parents? He said yes. Saber que os irmãos foram os responsáveis pelos homicídios adicionou gasolina na população já em chamas. Mas durante as alegações, um ponto igualmente importante ficou oculto por essa revelação. Esse ponto foi quando Eric se referiu ao pai como sendo um grande homem e que escreveria um livro sobre ele. José foi descrito por amigos e vizinhos como um homem muito trabalhador e que tentava facilitar o caminho dos filhos até o sucesso. E apesar de sustentar uma vida luxuosa para eles, José não lhes dava acesso livre ao dinheiro. Ele entendia que a quantia não era infinita e queria ensinar os filhos a multiplicar o patrimônio, ao invés de subtraí-lo. E é aqui que talvez apareça o ponto de maior divergência desse caso. Isso porque, segundo Eric e Lyle, a imagem do pai era muito diferente. Durante a conversa gravada no consultório, os irmãos alegam que foram abusados sexualmente e psicologicamente pelo pai. Eles parecem se apoiar nesses traumas, enxergando neles um motivo para os homicídios. Entretanto, essas alegações não se parecem com a descrição de um grande homem que merecia um livro sobre sua vida, como Eric disse que faria. Assassinar o pai com 6 disparos a queima-roupa e imortalizá-lo em um livro não parecem ter a origem na mesma motivação. Dizer que o pai era um grande homem e que escreveria um livro sobre ele é o que nos faz questionar as alegações de alguém a poucos passos do corredor da morte. It was a big thing holding us back from killing my father, is that we thought that we would just kill Dad and eliminate the problem. And see, the first step, which is when I found out the first suicide, and it got worse and worse, but I found the suicide note and I started crying. I could not read it from the phone, I just started crying. She made a decision that she couldn't take it anymore, and that Dad didn't love her anymore. And that's the affair? I believe it was after she found out about one of the affairs, like the main affair, that it had been 8 years long or whatever, or maybe after she found out there had been more than one. I walked in the room when she was crying, or when I did, frequently. She would stop crying, I don't want to talk about it, it's my own problem. The alcohol, the drugs, she would bring up to me, it was a sign that it was getting worse. And she would finally come to me and go, "You don't understand how much stress I'm under. I take 13 pills a day, I drink." That's where we sort of feel like, you mentioned before, that we were doing her and us a favor in putting her out of her misery, really. Didn't want to get to a point where my mother and my father, we were left to deal with my father. We had to come, like I was saying before, we had to make a decision. It was one of the harder ones. It was a separate issue. Okay, these are the reasons my father should be killed. There's no question what he's doing is impossible to live with myself and for myself based on what he's doing to my mother. Essa foi parte da gravação feita no consultório do Dr. Jerome Oziel.
Eric e Lyle expressam claramente que foram os responsáveis pela morte dos pais, e que apenas não o fizeram antes por conta da mãe. Supostamente, José estaria mantendo o relacionamento fora do casamento, e ao descobrir, Kitty escreveu uma carta de despedida. Os irmãos teriam encontrado essa carta de alguma forma em algum momento. E o fato de a mãe não querer mais viver parece ter impulsionado Eric e Lyle a cometer os homicídios. O que mais uma vez soa estranho. O esperado seria que eles procurassem ajuda para a mãe, visto que a amavam. Do contrário, ela não seria um empecilho para que eles matassem o pai. Apenas aceitar que ela não queria mais viver e matá-la com 10 disparos não soava como uma linha lógica muito comum. Eric e Lyle descreveram o pai como alguém controlador e que tinha expectativas altas demais para os filhos. Segundo eles, José era um péssimo marido, infiel e que jogou a própria esposa no mundo do álcool, drogas e remédios. De qualquer forma, todos ali eram adultos e livres. Eric e Lyle já não sofriam mais os abusos e estavam livres para sair de casa e começar vida nova em outro lugar. Lidar com esses traumas não é uma tarefa fácil e pode deixar consequências negativas pelo resto da vida. A escolha aqui era lidar com eles dentro ou fora da prisão. What do you believe was the originating cause of you and your brother shooting your parents? Me telling. You telling Lyle what? Was it you telling Lyle about something that was happening? My dad. Oh boy. My dad. If you don't ask, my dad had been molested. And did you want something from your brother? Is that why you told him? I wanted to stop. Were you seeking help from your brother? Yes. After sports practices, he would massage me, and we would have these talks, and he would show me, and he would fondle me, and he would ask me to do the same with him, and I would touch him, and we would undress. Where would this take place? In my bedroom, like 2 or 3 times a week. We would be in the bathroom, and he would put me on my knees, and he would guide me, all my movements. He used objects. Did you tell your mom? Yes. What did you say to your mom? I told her to tell Dad to leave me alone. And he keeps touching me. She told me to stop it. And that I was exaggerating. And that my dad has to punish me when I do things wrong. And she told me that he loved me. Did you tell your brother? Did you do something to your brother? Yes. Durante a infância, José tirou uma série de fotos de ambos os filhos com o órgão genital à mostra. Essas fotos foram encontradas em um envelope cuja identificação foi escrita pela caligrafia da mãe dos garotos, o que pode significar duas coisas. Ou ela realmente não via maldade nas fotos, ou estava de acordo com os abusos. Essas fotos foram apresentadas pela defesa de ambos. As alegações de Eric e Lyle parecem reais e trazem uma motivação para aquele crime além do dinheiro. Outras pessoas que também tinham acesso à família comentaram sobre comportamentos estranhos de José para com os filhos, bem como itens incomuns que foram encontrados nos quartos dos garotos, entre eles um pote com o que parecia ser fezes humanas. O que eles passaram foi uma tragédia por si só, mas não diminui o impacto dos crimes. Em certo momento, já na fase adulta, Lyle confrontou o pai, dizendo que iria expor os crimes. E segundo os irmãos, a resposta do pai foi via ameaças de morte. Eles alegaram que ficaram com medo após esse dia, temendo que o pai os matasse para que o segredo não fosse divulgado. Foi então que o plano começou a ganhar forma. Na noite em que foram ameaçados, os irmãos adquiriram armas de fogo e munições.
Lyle parecia ser o líder entre eles e convenceu Eric de que precisavam fazer algo para se proteger. Em seu depoimento, Eric alegou que sua mãe os odiava e se referiu aos pais como um time. Quando questionado se a mãe não impediria o pai de matar os filhos, ele disse que ela provavelmente o ajudaria. Novamente, uma alegação estranha. Momentos atrás, era a mãe deles que os impedia de matar o pai. Ela era vítima de um homem infiel, recorrendo a drogas e álcool. E agora já fazia parte de um time contra os filhos. Todas as evidências apontavam para que José fosse de fato um homem terrível, e apenas a verdade já seria o suficiente para incriminá-lo. São essas inconsistências nas declarações de Eric e Lyle que abrem para questionamentos. Como parte da investigação, o computador da família foi analisado pela polícia. E, estranhamente, o HD tinha sido apagado. Lyle contratou um especialista para procurar por arquivos naquela máquina. Ele deu a esse homem 4 palavras-chave, para que ele encontrasse algum arquivo que as contivesse. Uma delas era testamento. Esse profissional não foi capaz de recuperar os arquivos e, segundo ele, Lyle disse que era exatamente esse o seu objetivo. E esse não foi o único ponto estranho. Donovan Goodrew era o melhor amigo de Lyle. Em áudio, ele admitiu para uma jornalista que sabia sobre os abusos. Mas, por algum motivo, quando Donovan fez sua declaração diante do juiz, ele negou que Lyle tivesse contado a ele sobre isso. A gravação de sua própria voz foi exibida, mas ele alegou de não se recordar sobre aquela conversa. Provar que os abusos aconteciam era parte fundamental da defesa, e lutava para trazer o caso para a legítima defesa, o que após esse depoimento ficou enfraquecido. Em 13 de janeiro de 1994, o júri que deveria avaliar o caso de Eric terminou em impasse, o que significa que eles não chegaram a uma conclusão para a sentença e outro julgamento deveria ser realizado. O mesmo aconteceu com Lyle no dia 25. O júri de ambos se dividiu entre encarar Eric e Lyle como criminosos ou vítimas. E isso parece acontecer com parte da população até hoje. Existe um grupo de pessoas que parece lutar pela liberdade dos irmãos, através de algumas redes sociais. Ainda que por motivos diferentes, Eric e Lyle não foram os primeiros criminosos a receberem esse tipo de apelo e atenção. Wade Wilson e Alyssa Bustamante também contam com uma espécie de fã-clube que luta por liberdade. O segundo julgamento começou em agosto de 1995. Desta vez, o foco pareceu ser mais voltado aos eventos daquela noite do que aos abusos. Eric e Lyle adquiriram entradas para um filme do Batman, que seria exibido no cinema. Esse seria o álibi dos irmãos. Após as confissões, ficou evidente que eles não foram ao cinema, mas esse foi um ponto importante explorado pela promotoria. Comprar aqueles ingressos apontava para a premeditação, colocando ambos em uma situação muito complicada. No carro, ao lado de fora, Eric e Lyle se armaram com as espingardas e caminharam para dentro. Eles foram até a sala, onde os pais estavam assistindo TV, e efetuaram os disparos. José foi o primeiro a ser confrontado. Ele foi alvejado 5 vezes no corpo e recebeu o último disparo na parte de trás da cabeça. Por conta das armas utilizadas e da distância, ele sofreu ferimentos no peito, ombros, braços, pernas, mãos e cabeça. Não apenas a sala foi lavada em sangue, como também os próprios criminosos. Em seguida, foi a vez de Mary. Ela foi alvejada 9 vezes e foi ao chão. A munição de ambos se esgotou, mas Mary ainda estava viva. Enquanto ela rastejava, os irmãos voltaram ao carro para pegar mais munições. Eric já estava tomado pelo desespero, e Lyle foi quem retornou para matar a mãe. Com o último disparo no rosto, Mary foi a óbito. Eric e Lyle se limparam, trocaram de roupa e chamaram a polícia. Não apenas ainda havia resíduos de pólvora em suas mãos, como as armas, roupas e cartuchos recolhidos permaneceram dentro do carro. O veículo estava na propriedade, mas por algum motivo não foi vasculhado naquela noite. Se isso tivesse acontecido, ambos seriam imediatamente presos. Mas talvez, salvos pela própria reação, o procedimento não foi seguido. No dia 20 de março de 1996, Eric e Lyle Menendez foram julgados culpados por duplo homicídio em primeiro grau e conspiração para cometer homicídio. Eles foram condenados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas a história não terminou por aí. 3 décadas depois, Cliff Gardner, um dos advogados dos irmãos, foi até um programa de TV alegando ter encontrado uma nova evidência. Uma carta supostamente escrita por Eric para seu primo Andy Cannell, em dezembro de 1988, cerca de 11 meses antes dos homicídios. Durante o texto, ele diz frases como "ainda está acontecendo" e "eu fico acordado à noite pensando se ele vai entrar no quarto". Frases que, segundo o advogado, provam que os abusos de fato aconteciam. Nessa carta,
Eric faz parecer que seu pai pediu sigilo para ambos os filhos sobre o que fazia com eles. E quando eles finalmente conversaram abertamente sobre o assunto, Lyle confrontou o pai. Isso levou às ameaças, que levou à compra das armas, chegando ao homicídio. Ou ao menos, essa era a linha do advogado. A luta da defesa nunca foi por liberdade, mas por uma pena menor. Eles precisavam provar que os abusos de fato aconteciam e, na época, o júri não acreditou. O advogado acredita que a acusação correta seja por homicídio culposo, o que renderia no máximo 25 anos de regime fechado para cada um dos irmãos. E uma vez que eles já estão presos há mais de 30 anos, alterar a sentença resultaria em liberdade, o que até o momento não aconteceu. Mas existiu outro ponto utilizado pela defesa. Roy Rossello, ex-integrante do grupo Menudo, veio a público para acusar José por crimes semelhantes. Aos 14 anos de idade, ele foi drogado e abusado pelo homem. Ele disse que foi até a casa de José, tomou uma taça de vinho e perdeu o controle sobre si mesmo. O advogado dos irmãos está fazendo os esforços necessários para que um novo julgamento aconteça. Inicialmente, Eric e Lyle foram separados e enviados para presídios diferentes. Durante esse período, eles se comunicaram frequentemente por cartas, até que foram reunidos em um mesmo presídio. Na prisão, ambos os irmãos trocaram cartas com mulheres apaixonadas, como já vimos acontecer diversas vezes com indivíduos responsáveis por crimes violentos. Lyle se casou com Anna Erickson em 1996. Eles se divorciaram em 2001, após Anna descobrir que ele ainda se comunicava com outras mulheres. Em 2003, ele se casou pela segunda vez, agora com Rebecca Sneed. Ela trabalhava com edição para uma revista antes de se tornar advogada. Eric se casou em 99 com Tammy Saccoman, que já tinha uma filha. Ela chegou a escrever um livro sobre a união, publicado em outubro de 2005. Atualmente, Lyle faz parte de um grupo de ajuda para internos que passaram por abusos, e parece ter comportamento exemplar na prisão. A história dos irmãos Menendez voltou a ficar em evidência, impulsionada pelos grupos que clamam por liberdade. Entretanto, até o momento, o apelo popular não parece ter conseguido o resultado esperado. Hoje, aos 56 anos de idade, Joseph Lyle Menendez encontra-se recolhido no Centro Correcional Richard J. Donovan. Aos 53 anos, Eric Galen Menendez acompanha o irmão no mesmo local. Ambos estão encarcerados na Califórnia enquanto cumprem a pena de prisão perpétua.